Comemoramos hoje o Dia Internacional da Mulher. E para tal, preparamos uma mensagem que irá mudar a sua maneira de ver o nosso trabalho na obra de Deus. O quanto sempre estivemos incluídas pelo nosso Deus no seu projeto, no trabalho da sua obra. Vamos ver? É lindo demais, então fique comigo, porque muito temos a aprender, muito temos a acrescentar no nosso conhecimento. E você, mulher, ficará surpreendida de como Deus nos vê e nos trata. Iremos ver a tipificação e a relevância das filhas do sacerdote Jetro, da bacia de cobre, dos espelhos que forravam a bacia, do candelabro de 7 copas e tudo isso em relação às mulheres. Vamos mostrar detalhadamente sobre os utensílios que tipificam as mulheres. Vamos ver por que as mulheres são pastoras de camelos e quem são esses camelos. Esses são os tópicos dessa mensagem. E como eu já mencionei, eu afirmo, a sua maneira de ver o trabalho das mulheres na obra irá mudar a partir dessa mensagem. Então vamos começar? Muita atenção. Vamos lá. Para entendermos bem, iremos fazer um breve relato sobre as filhas de Jetro. Jetro era pai de 7 mulheres, o que já nos mostra a representação do projeto de Deus. Ele foi o sacerdote que ensinou a Moisés a palavra de Deus. Moisés aprendeu com Jetro por 40 anos e só depois ele sobe ao monte. E por lá ele fica mais 40 dias. Porém, no tempo de Deus, foi como se fossem 40 anos para o tempo terreno. Lindo, né? Sabemos também que o número 7 é o número da perfeição. E tudo aquilo que fazemos para Deus precisa ser perfeito para agradá-lo. Temos então o sacerdote Jetro como o pai e suas 7 filhas tipificando o trabalho na obra que é perfeita. As filhas de Jetro eram pastora de camelos e elas tinham muita dificuldade para pegar água e dessedentar os seus camelos, ou seja, os camelos de seu pai. E por causa disso, as pastoras de camelo, elas se prontificavam a chegar bem mais cedo na fonte, a fim de chegar antes dos pastores de ovelhas, pois diz a palavra que os pastores de ovelhas as enxotavam, dificultando muito o trabalho delas. Numa dessas vezes, as filhas de Jetro estavam na fonte e algo diferente aconteceu. Observem, antes de eu dizer o que foi, observem que os pastores de ovelhas enxotavam as pastoras de camelos, as quais foram dadas esse ofício por costume daquela região oriental de Midian. O trabalho de dessedentar os camelos. É óbvio e que é muito mais árduo dessedentar um camelo do que uma ovelha. Mas foi dado a elas o ofício de dessedentar os camelos. Elas é que foram escolhidas para serem as pastoras dos camelos. Pois bem, o que aconteceu então nesse dia foi que enquanto estavam sendo enxotadas, um homem as defendeu na fonte. E naquele dia, além dele as ter defendido, ele também as
ajudou a dar água para os camelos. Ele não só as defendeu, mas as ajudou também. Observe que não era um homem qualquer. Ali estava um futuro defensor da lei, apto e perito em toda a ciência oriental. Eis aí um homem que Deus escolheu para o representar. E esse homem era Moisés. Deus seja louvado. Moisés consentiu e aceitou comer pão assentado na mesa de Jetro, e assim o fez por 40 anos. Mediante a isso, a vontade de Deus, os desígnios de Deus se cumpriram para que Moisés se tornasse o sacerdote universal. Esse foi o tempo que ele ficou ali sendo preparado pelo sacerdote Jetro, que lhe ensinou a palavra de Deus, para que ele viesse então a se tornar o sacerdote universal. Os homens que as enxotavam, eram pastores de ovelhas. E isso se perpetuou até os dias de hoje. Nós vamos ver sobre isso. Os líderes, sacerdotes, pastores, que ao invés de ajudá-las, ao contrário, as enxotavam e não queriam que elas trabalhassem na obra. Não queriam que elas realizassem a obra de Deus. Não queriam que elas cuidassem do rebanho que é do Pai. Continuando. Eles não se atentavam que aquele rebanho não era delas. O rebanho era do Pai delas. Elas não cuidavam do rebanho delas. Elas cuidavam do rebanho do Pai, assim como nós cuidamos do rebanho de Deus, do nosso Pai. Jetro tipifica, então, o próprio Deus, que é o dono do rebanho, é o dono da obra perfeita. As 7 filhas tipificam o Espírito de Deus, que cuida do rebanho que não é seu, mas do seu Pai. Vamos ver então. Vamos aqui aos tópicos do que iremos abordar. Vamos ver por que as mulheres não eram pastoras de ovelhas, mas sim pastoras de camelos. Quão maravilhoso é o trabalho das mulheres na fonte e por que na fonte. Vamos ver isso. E em seguida vamos ver por que Deus nos escolheu e como nos representou no seu tabernáculo, no seu templo. Vamos ver tudo isso. Pois bem, sabemos que os camelos são animais de alta resistência e que possuem um reservatório de mais de 40 litros de água em seu corpo. São animais que resistem a longas jornadas, a longas caminhadas pelo deserto. Algo que ovelhas não aguentam, não suportam. E quem são esses camelos? Você imagina quem são esses camelos? Pois eu vou dizer. Esses camelos representam nada mais, nada menos que os líderes. É isso mesmo que eu estou falando. Os líderes é quem são esses camelos. Mas, como assim? Vamos explicar. Os camelos representam os líderes porque são aqueles que precisam de reserva da palavra de Deus. Eles precisam ser fortes para resistir longas jornadas. E por que as mulheres é quem são as pastoras desses camelos? Ah, isso é fácil. Vamos ver? Você vai dizer depois, poxa vida, é verdade.
Porque somente a mulher foi feita pelo próprio Deus com a determinação de gerar. A mulher é aquela que gera. E Deus sempre demonstrou isso com seus atos e com as suas exigências. Vamos ver um exemplo? Quando a mulher gera um bebê, o que se exprime com alegria? Deu à luz. Ela deu à luz. É isso que se exprime. Deus fez a mulher responsável para que seu lar ande em harmonia e paz. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, fala com clareza que a mulher sábia edifica o lar. A função da mulher, quando está em harmonia, ela edifica todo o seu lar. Essa função foi dada para ela. Quando ela está em paz e em harmonia, todo o seu lar está em paz e harmonia. Deus, em seu infinito amor, demonstra tanto a sua confiança no nosso trabalho que colocou em nós essa qualidade única que é de gerar. E para comprovar a sua escolha, ele também coloca a figura feminina no principal oráculo do templo, no santo lugar. E também no utensílio que está representado no átrio, a bacia de purificação. Deus coloca lá a figura feminina, aquela que nos representa. É muito lindo, né? É glorioso. Deus não só fala de seu amor e de sua confiança em nosso trabalho, mas Ele prova que somos aquelas que geramos líderes, somos aquelas que geramos pastores. E geramos porque somos fortes. Geramos porque somos persistentes. Temos persistência em tudo o que fazemos porque a vontade de Deus está acima de tudo. Cuidamos do rebanho do nosso Pai eterno. Agora você fique comigo, porque eu vou te mostrar como é linda a tipificação feminina nos utensílios sagrados. Você vai ficar surpreso como estamos tipificadas nesses utensílios. Deus é glorioso demais. Então fique comigo, vamos continuar.